sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Vamos à palavra de Deus. Glória a Deus. O tema de hoje: como andar no poder sobrenatural. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos começar aqui em Mateus capítulo 10, versículo 32. Como andar no poder sobrenatural. Espírito Santo, fale conosco, por favor. Alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma e alimenta a nossa fé. No poderoso nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Seja engrandecido, seja louvado, magnificado, glorificado. Nos rendemos a Ti. Glória a Deus. Amém e graças a Deus. Como andar no poder sobrenatural? Há um preço a pagar. Há um preço. E nós vemos hoje muitos cristãos, eles acabam vindo às igrejas, não é? E muitas das vezes o convite é: venha para receber isto, aquilo, venha receber bênção financeira, venha para ser curado, os seus problemas, todos eles irão se acabar. Mas não é bem assim. Jesus, Ele cura? Claro que cura. Você tem direito à cura divina e à saúde divina, à provisão divina e à prosperidade divina, a provisão e a prosperidade que engloba todas as coisas. Prosperidade está ali no pombo da salvação, paz, alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é só comida e bebida, mas paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, Jesus cura, continua curando. Em Hebreus 13:8, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, será para todo sempre. Ele liberta, Ele transforma o casamento, a família, Ele opera maravilhas. Não há dúvida, sabe? Isso é real. Agora, Deus nos chamou num mundo que jaz o maligno. E eu e você estamos num campo de guerra. Estamos sujeitos a enfrentar problemas no nosso dia a dia, desafios. Enquanto estivermos aqui, vamos enfrentar desafios. Seja você apóstolo,
bispo, presbítero, pastor, obreiro, diácono, membro, seja você uma pessoa assídua na igreja ou não, Deus não te chamou para ser um consumidor na igreja, um visitante, mas para ser membro do corpo de Cristo, para ser um discípulo, para ser sal da terra e luz do mundo. E aqueles que pregam a palavra, aqueles que estão à frente do rebanho, nós temos uma responsabilidade muito grande de andar no poder sobrenatural, para cumprir o que Jesus ordenou lá em Mateus 10:8. Pregue o evangelho do reino, cure os enfermos, expulse os demônios, purifique os leprosos, ressuscite os mortos, de graça dai o que de graça recebestes. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Os missionários, nós somos enviados, como diz lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então veja que é uma responsabilidade. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Veja o padrão, hein? Não é obras menores, não. No mínimo, as obras que eu faço e obras maiores. Porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Agora, será que eu e você estamos pagando o preço? Porque a salvação, ela foi conquistada no Calvário, um preço altíssimo. Jesus pagou por mim e por você. Sabe que Jesus, ele venceu o pecado e a morte. E quando eu digo pecado, o pecado, muitas das vezes, são coisas até involuntárias que nós cometemos na vida. Hoje vamos falar sobre o preço para andar no poder sobrenatural, mas eu quero falar um pouco aqui sobre o que Jesus fez para que tivéssemos o direito de andar no poder sobrenatural. Jesus, ele venceu o pecado adâmico. O que é que ele fez? Adão, ele descumpriu uma ordem. Deus disse: você deve jejuar, você não deve comer, pode comer de tudo, mas o seu jejum é o seguinte: não coma do fruto daquela árvore. E o que é que Adão fez? Adão e Eva comeram, e aí entrou o pecado e as consequências do pecado. E Adão carregou dentro de si um sentimento de rejeição e culpa, porque foram expulsos do paraíso. E o pecado deu origem à morte. Na lei mosaica, a lei trouxe 10 mandamentos. E quando nós descumprimos qualquer um deles, nós cometemos transgressão. E o pecado de Adão feriu a alma de Adão. E o homem, a descendência adâmica, o mundo teve que ser reiniciado através de Noé, porque o pensamento de todos eram pensamentos maus. Então, a humanidade estava não só corrompida externamente, mas estava destruída internamente. Então, há uma diferença entre pecado, transgressão
e iniquidade. O pecado deu origem à transgressão e à iniquidade, o pecado de Adão. Porque muitas das vezes eu e você, por causa do pecado da natureza adâmica, essa natureza tem que ser mortificada todos os dias. A natureza adâmica faz com que você, como diz lá em 1 Coríntios 7, às vezes você pensa o que não quer pensar, sente o que não quer sentir, fala na hora da raiva, você tem um temperamento, muitas das vezes, que não queria ter aquele tipo de temperamento, do nada você, pavio curto, explode. Então a natureza adâmica passou para toda a humanidade. Isso passou para todos os que vivem segundo Adão, que se alimentam, a natureza da carne. A alma está no controle, o corpo está no controle. Então a pessoa faz o que a alma quer, o que o corpo quer. Você é um espírito, tem uma alma e habita no corpo. Então tem pessoas que o espírito dela, ou o espírito que é ela, perdão, está totalmente abaixo, dominado pela alma e pelo corpo. Então, a natureza adâmica faz com que a sua alma lhe domine, suas vontades, seus desejos e o seu corpo. As vontades, as concupiscências carnais, humanas e naturais. Então você vai andar no natural. Então existe o homem natural, que é aquele que não aceitou a Jesus ainda carrega consigo a natureza adâmica. Ele é uma criatura de Deus, descendente de Adão. E existe o homem espiritual. O homem espiritual é como diz lá em Romanos 8, que nós devemos andar no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Então, o homem espiritual, ele é aquele homem que é guiado por Deus, pela palavra de Deus. E existe o crente carnal. Isso independente de ser bispo, pastor, apóstolo, qualquer um de nós, se não pagarmos o preço pelo poder, pela unção, se não andarmos guiados pelo Espírito Santo, podemos ter diplomas, sabe? Podemos ter muitos talentos, você pode cantar bem, pregar bem, você pode ser uma pessoa que tem muitos anos de ministério, e mesmo assim, a natureza adâmica acaba nos dominando. E aí, essas obras, que também é chamado de obras da carne, acaba dando vazão em várias áreas, em pequenas escalas até grandes escalas, como brigar no trânsito, explodir de raiva dentro de casa, a maneira que trata a esposa, o marido, os filhos, a maneira que nós tratamos nosso colega de trabalho, a maneira que nós nos comportamos no nosso setor de trabalho, a maneira que nós nos comportamos na igreja, porque muitos de nós nos tornamos crentes dominados pela carne, que a Bíblia chama, são crentes, mas são carnais, porque não andam em obediência ao que Deus diz. Então, como andar nesse poder, nessa dependência, nessa obediência? O preço é alto. O preço é alto. Porque aí nós vamos descobrir que não é tempo de igreja, não é título de pastor. Quantos pastores aí cometendo suicídio? Quantos de nós aí já pecamos, já erramos, já falhamos, já tropeçamos, já decepcionamos pessoas por causa da nossa natureza? Veja, você deixou de ser um homem natural, entregou a vida a Jesus, foi chamado para o ministério,
foi preparado por Deus, amém. Deus até te usa num certo nível, Deus nos usa num certo nível, mas nós estamos caminhando para o dia em que a igreja será arrebatada. E nesses últimos dias, Deus está chamando a igreja para andar num nível mais elevado, como os apóstolos viveram. Os apóstolos viveram um nível em que flutuar para eles não era nada. Tem gente que fala que Pedro duvidou, mas ô criatura, você deu pelo menos um passo, 2 passos andando sobre as águas, e Pedro andou sobre as águas. Ah, mas por quê? Sabe? Você foi transladado de um lugar para outro, como Filipe foi. Você estava com 16 guardas algum dia preso por amor ao Evangelho, como Pedro. E a igreja orava. A igreja orava 6 da manhã, meio-dia. A igreja orava 6 da manhã, 9 horas, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde. Orava meia-noite, 3 da manhã. A igreja primitiva orava e jejuava. Jejuava toda a quarta-feira e sexta-feira. E muitos deles viviam a vida jejuada. Quantos cristãos oram 10 minutos? Quando ora 10 minutos, 5 minutos? Quantos não fazem? Quantos de nós, muitas das vezes, jejuamos pouco? Sabe? Quando faz uma oração, quando jejua, tem pessoas que anos e anos sem jejuar. Quando faz um jejum fraco. Vou fazer um jejum de rede social, vou só fazer um jejum de doce, vou fazer um jejum, não vou comer pão, sabe? Vou tirar um refrigerante. Faz um jejum fraco. E quando jejua é com rixa, com briga dentro de casa. Quando jejua, muitas das vezes, é assistindo televisão, assistindo isso e aquilo outro, não se reserva mesmo para ouvir a Deus. A alma está agitada. A bomba do Espírito Santo que saiu ali da arca de Noé não encontra um lugar seguro para pousar. Então, muitos de nós andamos na carne, e aí as coisas nos abalam. Problemas no mundo acabam abalando. Tem cristão aí em casa morrendo de medo, com depressão, com medo do que está acontecendo, sabe, no financeiro do mundo, o que está acontecendo, a violência. Meu Deus, por quê? Porque a mente está saturada daquilo que vê, daquilo que ouve. Não anda no Espírito, não anda na dependência da palavra do Senhor. Então, são crentes, amam Jesus, eu acredito que sim, mas vivem na carne. Eu não estou falando nem em pecados, porque há aqueles que são crentes, mas estão na prática do pecado. Porque existe o pecado na maioria das vezes é involuntário. Você peca até sem querer, pensa coisas que não quer pensar, sente, sabe? Mas aí existe a transgressão é diferente. Outro dia eu vou trazer um estudo falando sobre isso. A transgressão é diferente, porque a transgressão é você quebrar uma lei, sabendo, não adulterarás, mas é um crente, mas planeja e adultera. Quantos de nós caímos em pecados terríveis, numa transgressão terrível, seja o adultério, seja a fornicação, seja o roubo, crente envolvido em esquemas, sabe que vai passar a malha fina, vai cair, ele vai junto, e é uma transgressão. Quantas pessoas você ouve falar, o sujeito era crente, mas cometeu homicídio? Ele cometeu a transgressão. Era crente, espancou a mulher. É crente. Então a transgressão é uma quebra de um princípio, uma lei.
não faça sexo ocasional, sabe? Não pratique a fornicação, o adultério, a prostituição, masturbação, pornografia na internet. Sabe que é errado, mas está cometendo, sabendo. Alguns até planejam: eu vou cantar na igreja, eu vou, sabe, ministrar, mas depois eu já tenho algo marcado e programado. É uma transgressão. Agora, o pecado involuntário e a transgressão que é organizada, voluntária, faz sabendo o que é pecado, gera a iniquidade. A iniquidade não é um problema externo. O pecado é externo. A transgressão é obra da carne, é externa. Quem anda na carne, todo mundo sabe. Fulano está na carne, aí, ó, na fofoca, na mentira, sabe? E a Bíblia diz que estes não herdarão o reino de Deus. Mas a pessoa sabe que é mentira, mas continua mentindo. Sabe que é errado adulterar, mas continua adulterando. Sabe que é errado permanecer com aquela mulher casada, com aquele homem casado, mas continua. Porque quem reina é a alma, é a carne, é a junção. Quando a Bíblia diz carne, está falando de alma e corpo. E o espírito dela está dominado. O espírito está dominado. Então, um crente, pode ter o título que for, não vai ter poder para expulsar demônios. Não vai ter poder para curar enfermos. E se está no ministério e está operando nesses dons, que são irrevogáveis, aquilo ali vai estagnar. E um dia vamos estar diante do nosso Senhor. Os dons não vai fluir não vai crescer não, vai estagnar, vai diminuir. O Espírito Santo vai sair da sua igreja, do seu ministério. Mas os dons são irrevogáveis. Eu prego bem, eu canto bem, eu prego, sabe? Mas Deus dá um tempo para se arrepender. Quando não se arrepende, morre naquela situação. Vai ouvir: mas Senhor, eu já vou fazendo a obra. Senhor, lembra que eu expulsei? Sim, você orou, pediu o meu poder, teve comunhão comigo. Então eu apaguei os seus pecados, eu apaguei a sua transgressão, eu encravei na cruz as iniquidades, porque foi o que Jesus fez. Jesus sofreu feridas externas para cobrir nossos pecados e transgressões, e feridas internas para curar o que foi feito na alma de Adão. Então Jesus, ele foi rejeitado, abandonado, foi traído. Jesus sofreu rejeição, traição, abandono. Até o pai dele, ele disse: Pai, por que me desamparastes? Jesus sofreu internamente. E ele venceu a iniquidade. A iniquidade é um problema interno. A iniquidade é aquela maldade que a pessoa tem. Eu não sei porque eu estou continuando nesse assunto, mas a iniquidade não é pecados externos, involuntários, ou pecados que eu sei que é pecado, eu sei que é errado, humilhar a pessoa, ser desonesta, adulterar, mas eu vou porque eu estou com vontade, sabe? Meu corpo, minhas regras, a carne é fraca, sabe? Um dia eu vou largar esse homem casado, eu sou crente, Jesus tem misericórdia. Não é assim. Porque hoje há um problema em nossas igrejas. O problema da igreja hoje é querer adaptar, sabe, a igreja para receber os descendentes de Adão, como eu e você um dia viemos, como criaturas de Deus, homem natural, e fazer um acordo entre o homem natural e o novo homem, o homem espiritual. Então vamos adaptar a igreja, certo? Vamos adaptar tudo na igreja, inclusive nós mesmos, para aceitarmos que o homossexualismo, sabe, não é errado a pessoa fornicar, adulterar, não é errado homem com homem, mulher com mulher, diante de Deus. Vamos ficar todo mundo aí quietinho,
sabe? Não é errado a pessoa ser a favor da morte de alguém, como aquele Charles, quando foi morto ali. Teve pessoas que vibraram. Então não vamos tocar nisso, porque, sabe, se aconteceu aquilo e a pessoa tem aquela maldade dentro dela, a iniquidade faz a pessoa ter a maldade dentro dela. Ela já vai dormir pensando em coisas pornográficas. Ela já vai dormir pensando em como é que eu vou prejudicar meu colega de trabalho. Ela já vai dormir pensando como é que ela vai praticar alguma coisa, sabe? A iniquidade é uma perversidade interna. É diferente do pecado involuntário e da transgressão. Agora a pessoa vive pecando e deixando aquelas raposinhas. Eu pequei, mas foi sem querer, mas vai se acostumando com aquilo. Aí gera transgressões. A transgressão e o pecado involuntário gera iniquidade. O que é que Jesus fez? Quando Jesus veio em figura humana, Jesus, a primeira coisa que ele fez depois do batismo, ele foi para um lugar sabendo que ia enfrentar uma batalha da tentação. Ele disse: eu não vou comer. Adão, foi uma decisão dele. E ele ficou sem comer, só bebendo água, durante 40 dias. E esses 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. Quando Jesus morreu, ele morreu e ressuscitou. Nesses 3 dias, ele venceu o pecado, ele venceu as transgressões, e ele venceu a iniquidade. Ele curou você externamente e internamente. Eu e você. Mas muitos de nós não andamos, não desfrutamos desse poder. Isso é profundo o que eu estou falando. Deus tem falado comigo nas madrugadas. Muitos de nós não desfrutamos, e aí nós não andamos na unção, não andamos no poder de Deus. Aí queremos resolver as coisas com a nossa própria capacidade. Ou vem um problema, uma ameaça. Quando você anda no poder que vem um problema contra você, sabe que Deus te mostra em sonho, em visão. Deus mostra para você e mostra já o problema sendo resolvido. E te dá ainda o poder de dominar aquela situação. Por quê? Seu espírito fica acima. Seu espírito agora não está embaixo da alma, abaixo da alma e da carne. Seu espírito, ele fica acima. Veja, repare, seu espírito fica acima da sua alma. Aleluia. E acima da sua natureza. Essa natureza só vai deixar você quando você receber o novo corpo, mas ela está mortificada. E uma das coisas é oração e jejum. Oração, jejum e meditação na palavra do Senhor. Saturar sua mente com a palavra. Esse é o único caminho para qualquer um andar na unção e no poder. Porque quando você jejua, quando você ora, se você jejuar sem orar, é dieta, é só dieta, está perdendo tempo. Vai ser bom para o seu corpo, mas espiritualmente não vai resolver nada. Tem que jejuar e realmente vai fazer o seu trabalho, não tem problema nenhum. Jejua de acordo com a sua condição física, vai acostumando o corpo. O corpo vai reclamar, mas você vai acostumando o corpo. O que é que vai acontecer? Você vai ser confrontado. Um dia desse, eu estava num jejum de 3 dias e orando na madrugada. Então, o principal da cidade veio na minha casa com uma voz de monstro e disse para mim, uma voz monstruosa, na madrugada. Ele disse: eu já estou aqui há muito tempo. Eu falei: problema seu. Eu estou tomando esse território. 3 dias. 3 dias. O jejum de Esdras, o jejum de Esther. 3 dias. Meus irmãos, o reino de Deus é tomado à força, a um preço. E aí,
Eu dei um sorriso de canto de boca, lembrei de Jesus. Porque a pessoa pensa o seguinte: eu vou jejuar. Você pode ter visão de anjo, pode ter visitação de anjo, você pode ter visitação, sabe, do céu, e tem mesmo. E tem, eu tenho tido, glória a Deus por isso. Mas isso é um direito de todo cristão que ora e jejua e pede, busca e bate na porta, ela é aberta. Jesus se revela mesmo. Mas saiba que você vai ser confrontado. Satanás não quer que você ore, não quer que você venha jejuar, não quer que você obedeça a palavra. Ele quer que você viva aquele crente fraco, sabe, sempre pecando involuntariamente, cometendo pequenos pecados, pequenas mentiras sem querer, pequenas mentiras, pequenos excessos de raiva. Qualquer coisa a pessoa está com medo, sabe? Porque prioriza mais a rede social do que uma hora de oração. Muitas das vezes nós ficamos mais tempo na rede social do que em oração. Como é que nós temos mais tempo para ficar no Instagram, no Facebook, do que orando? E queremos andar no poder, queremos o sobrenatural, queremos que Deus venha realizar o efatá dele, abrir as portas. Quando você anda no sobrenatural, você é atingido pelo dunamis de Deus, e isso afeta sua família, sua casa, sua igreja, afeta seu marido, sua esposa, nossos filhos, mesmo distantes, eles voltarão para a presença do Senhor. Eles voltarão. Por quê? Porque em nós, quando nós pecamos e quando nós transgredimos uma lei, isso não só nos atinge, não, atinge a nossa igreja, nossa comunidade, nosso rebanho, atinge nossa família, atinge nossos filhos. Por quê? Pecamos e transgredimos leis estabelecidas pelo Eterno, e aí isso gera iniquidade. Mas quando nos arrependemos, buscamos a face do Senhor, quando nós entendemos que há um preço pelo poder, então nós tomamos em volta a restituição, tomamos em volta aquilo que foi roubado, tomamos os territórios. Aprenda a tomar territórios, mas há um preço. Então os discípulos, alguns desistiram, e tem muita gente hoje desistindo de Jesus, do Evangelho. Por quê? Chega nas nossas igrejas: venha pela minha fé. Peraí, você tem que receber a fé de Deus através de um encontro verdadeiro com Ele. Você tem que ter sua vida de oração. A salvação é pessoal e individual. A salvação não é só aceitar Jesus, levantar a mão. Nem bíblico isso é. Nem bíblico, sabe? A gente até faz, tal, que é uma coisa para ver se a pessoa tem um compromisso. Mas a verdade é entregar a vida a Jesus, aceitar Jesus, e a pessoa saber: peraí, agora eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com Jesus, eu tenho que procurar saber como é que um cidadão do reino, a cultura do reino não é ser glutão, beberrão, mentiroso, viver em fornicação, adultério. A cultura do reino não é ser desonesto, não é ser injusto. A cultura do reino não é você, sabe, você vai ter que viver uma vida, pelo menos fazer um jejum por semana, mas eu aconselho viver uma vida jejuada, mas no mínimo fazer um jejum por semana, ou 2, certo? Vai acostumando o seu corpo, procure orientação médica, sabe? Faça um acordo com Deus, que cada pessoa tem a sua maneira de jejuar. Ou procure ver os padrões bíblicos, que é jejum de 12 horas, 24 horas, de 3 dias, de 14 dias, de 40 dias, não mais do que isso. E sem açúcar. Se beber açúcar, então a cetose, você corta a cetose, quebra o jejum e vem a fome. E no 3º, 4º dia a fome vai embora. Então, eu já fiz isso, fiz jejum. Uma vez fiz um jejum de 40 dias. E aí no final sempre tomando suco com açúcar. Foi válido? Foi, mas eu sofri os 40 dias.
Porque o açúcar ativa a fome e rouba a sua energia. É por isso que Jesus fez o jejum com água, porque a água ela não tem ali nenhum mecanismo, sabe, que venha quebrar a cetose, que no terceiro, quarto dia você já não tem mais fome, e no nono dia, 10º dia, o seu corpo começa a comer comida interna. E se você tem uma reserva, como eu e alguns aqui, então, se você tem uma reserva, o seu corpo agora não é mais comida externa, é comida interna. E isso vai gerar energia, você não vai ficar fraco, tendo tontura. Sim, se você tomar coisa com açúcar, aí vai vir, você pode ter tontura, pode ficar fraco. Mas se fizer como a Bíblia manda, seja só água, seja um jejum de 3 dias, seja um jejum de 14 dias, de 40 dias. E você pode pesquisar e tomar um caldinho, não é? Que não tenha calorias. Fernando uma vez, um dia desse fez, né? Um caldinho que é zero, né? Não tem calorias, não tem nada que possa quebrar a cetose. Então você pega no final do dia, toma um pouquinho daquele caldinho, porque tem um sal, usa aquele sal do Himalaia, o sal rosa, que você não vai ter tontura, não vai ter problema de tontura e aquece o estômago. Ou um chá sem açúcar, tudo sem açúcar. Por quê? Porque aí você está dominando, dizendo: ei, carne, pode se tremer agora, mas mais importante do que comer e beber é acessar a presença de Deus. Eu quero andar no poder de Deus. Por que a Bíblia manda orar sem cessar? Porque a oração conjunta com o jejum vai trazer o efatá para a tua vida. As portas vão se abrir, seus caminhos vão se abrir, sua vida será luz, você será luz e sal, sua percepção do céu vai se abrir, sabe, tudo vai mudar interna e externamente. Há um preço a pagar, e aí você vai ter a sensibilidade de ouvir a Deus, vai receber visitações do céu, muitas experiências Deus vai te dar. Mas você não deve jejuar e orar por experiência não, para ter experiência não. Você deve orar e jejuar com um objetivo. Primeiro, buscar a presença de Deus, a face do Senhor. Em segundo lugar, você tem que ter algo específico. Esdras, ele tinha algo específico. Ele buscou proteção, ele buscou, sabe, avanço. Esther, ela jejuou para salvar uma nação. A Bíblia diz que até mesmo os ímpios lá, o rei da Síria, quando Jonas pregou para eles jejuaram. Então o rei de Nínive, ele abriu um jejum e ele ordenou que o jejum fosse coletivo. E sabe quanto tempo essa bênção durou? Foi 100 anos de perdão, 100 anos. Então, gente, há um preço a pagar. Vamos aqui em Mateus 10. Vamos ver o que é que diz aqui. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai trazer espada. Ou seja, estamos num campo de batalha, irmãos. Eu vou aceitar Jesus, não vou ter mais problema na minha vida, porque o pastor disse na televisão, o profeta disse lá no YouTube que eu não vou enfrentar desafios. Vai enfrentar, mas você se tornará, o seu espírito estará elevado.
acima da alma e do corpo, se você fizer isso, pagar o preço. E você então será mais do que vencedor. Não vai só vencer, você vai triunfar. Triunfar é você pegar os despojos da guerra. É você colocar os inimigos para correr, ainda ficar com a riqueza deles, ficar com o despojo da guerra. Isso é triunfar. Então Deus não te chamou para viver uma vida derrotada, não, para viver o sobrenatural, para andar com Ele, para andar no sobrenatural. Mas você vai ter que aprender a pagar um preço, porque Ele diz: eu vim trazer a espada. Eu não vim trazer, vai estar tudo bem, vai ter situação, vai ter sim, mas você vai vencer todas. E ai de quem se levantar contra você. Se você anda no Espírito, é uma coisa tão séria, que Paulo disse que a palavra de Deus, ela é tão afiada, é uma espada tão afiada, que separa juntas e medulas. Olha que o homem naquela época, por revelação, já sabia que agora há pouco a ciência, alguns anos atrás, descobriu sobre juntas e medulas. E Paulo, está na Bíblia, que a palavra de Deus separa juntas e medulas. E aí ele diz: alma e espírito. Espera aí. Meu espírito dominado, a minha alma pegou meu espírito pelo pescoço e disse: tu faz o que eu quero. Agora, eu jejuando, orando, lendo a Bíblia e obedecendo a palavra, o meu espírito se liberta da alma e diz: você não faz mais o que você quer. Você, juntamente com o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, eu, que sou Espírito, e o Espírito Santo, eu e ele somos um. Eu sou um Espírito com Deus. E estou acima de você, alma, e acima de você, corpo. E eu vou provar. Como eu vou provar? Vou pagar o preço. Vou orar na madrugada. Vou priorizar o meu Deus. Vou gastar tempo com Deus. Eu vou investir tempo com Deus. E eu vou jejuar. Vou jejuar. Vou para o trabalho, mas vou jejuar. Todo trabalho, dê uma folguinha, vou falar em mistérios, vou falar em línguas, vou meditar na palavra, porque eu tenho um objetivo. Qual é o objetivo? É assim que nós libertamos filhos das drogas. É assim que nós, se perder o emprego, abre outra porta, não tem problema nenhum. O crente vive sem medo de nada. Por quê? Da boca dele já não vai mais sair palavra de desânimo. Estou pensando em desistir de Jesus. Não, porque ele vai ter um encontro verdadeiro. E os problemas, quando vierem, sabe, no espírito, no seu espírito, você saberá: Deus está comigo. Mas como é que eu sei isso? Eu não sei como eu sei. Meu espírito está conectado a Deus. Sabe que tudo isso que está acontecendo, eu tenho certeza que eu já venci. Mas quando andamos na carne, aí vem o medo, o desespero, vontade de sair da igreja, vontade de abandonar. É por isso que você vê crente mentiroso. Você vê pessoas na igreja com mágoa. Você vê pessoas na igreja brigando por causa de cargo. Um irmão querendo às vezes prejudicar o outro. Porque existe o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. E o carnal é terrível. Porque o carnal, ele está debaixo da iniquidade dentro dele. A iniquidade domina a mente dele. Então ele nem percebe que ele está na carne. Todos estão vendo que ele está na carne, mas ele acha que está abafando, que está arrebentando. O temperamento dele, a maneira dele ser. Então Jesus diz: vim trazer a espada. Olha o preço aí, ó. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a sua filha contra sua mãe, e a nora contra a sogra. Isso não é novidade. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Mas repare, agora ele diz por que isso. Agora ele diz por quê. Versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho e sua filha
mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos receber, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o prêmio, o galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão, prêmio de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copinho, um copo de água fria a um desses pequeninos, em meu nome, você é meu discípulo, em nome de discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Então aqui está dizendo, olha, muito cuidado, porque você pode receber um verdadeiro servo de Deus na sua igreja, uma verdadeira serva, e você desprezar essa pessoa e perder o galardão dela, perder a recompensa. Quem recebe um profeta, alguém que anda no Espírito, que é um homem espiritual, alguém que anda no poder de Deus, sabe, se você despreza essa pessoa, você despreza quem ungiu essa pessoa, você despreza a unção dela, você despreza o que Deus depositou nela. Mas até um copo de água fria que você der a essa pessoa, você é recompensado por isso. Veja como é importante andar no poder da unção, porque aquela pessoa é uma terra frutífera, não é uma nuvem sem água, não é nuvem sem água, crente sem poder. É uma terra que você planta e você recebe. Gente, é muito importante isso. E aqui diz, olha que coisa. Quem amar mais sua família, quantas pessoas coloca em primeiro lugar? Primeiro, minha mulher. E larga até ministério por causa da mulher. Larga a igreja, larga Jesus por causa do marido. Ou por causa do noivo, da namorada, sabe? Eu já vi mãe chegar para mim, pastor, eu não estou vindo na igreja não, minha filha disse que se eu vier na igreja, ela sai de casa. Já ouviu isso aí, Poésia? Sai de casa. Qual é a idade da sua filha? Tem quase 50 anos. E mora na sua casa e está ameaçando a senhora, dizendo que vai deixar a mamãe, se a mamãe aceitar Jesus, E quantas pessoas, meu Deus, Jesus entende. Não, ele entende que você tem que assumir. Quem negar ele diante dos homens, vai ser negado diante de Deus e dos homens. Agora, no evangelho de hoje em dia, não, está certo, está tudo resolvido. Não, esse pecadinho aí, essa transgressão, isso não tem problema não. Se arrependeu? Não, tem problema sim. Tem sim. Porque Deus te chamou para andar em poder. Então, ou você é um homem, uma mulher de Deus espiritual que anda no Espírito, ou você vai ser um crente carnal. Crê em Deus, mas anda em coisas erradas, sabe? Anda em palavras negativas, em palavrões, em mentira. Então você vai ter que decidir. Ou anda no poder, ou anda na carne. Ou lidera, seu espírito está elevado, sabe? Veja Pedro, diante de 16 soldados acorrentados, o anjo chegou lá, a igreja orando. As cadeias caíram, os portões se abriram, Pedro saiu. Porque não é importante aquele que manda prender, o importante é aquele que manda libertar. E Pedro saiu livre. E depois aquele anjo, olha, anjos são perigosos, viu? Anjo, quando chegou dentro de Josué, Josué disse: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele, com a espada desembanhada, disse: nenhuma coisa nem outra. Ou seja,
tem sentimento não. Se Deus mandar eu passar a espada em você, eu passo. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui da parte do Senhor. Ou seja, o anjo só faz o que Deus manda. O anjo libertou Pedro e o anjo permaneceu ali. Aí Herodes, você é um Deus, sabe? E começou a receber a glória. O anjo feriu ele no meio da multidão. O anjo não foi embora, não, ficou ali. Espera, Deus não ia matar Pedro? Vai mexer com um crente que anda no óleo, na unção? Vai! Ele prendeu Pedro, se achando. Prendi Pedro. Vou matá-lo pela festa. Aí Pedro foi liberto. E na hora da festa, Herodes é como um Deus falando. Aí o anjo falou, E aí ele morreu na hora e foi comido pelos bichos. Porque quando a igreja anda no poder, a igreja não tem medo do governo. A igreja não depende do governo, a igreja depende de Deus. E anda no poder de Deus. E o crente que anda no poder de Deus, que paga o preço, sabe, ele vive o sobrenatural, porque ele é um cidadão brasileiro, de natureza, sabe, naturalmente, mas sobrenaturalmente, ele é um cidadão do céu. E ele é alimentado pelo céu, porque ele é embaixador aqui. Ele estabelece a embaixada de Deus. E ele não tem medo de nada, porque Deus está com ele. Mateus 7,13. Eu quero andar no poder, eu quero que Deus fale comigo, eu quero portas abertas, eu quero milagre. Eu quero avivamento, eu quero o poder de Deus. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então o caminho é estreito, irmãos. A porta estreita conduz à vida. A porta estreita conduz à salvação. A salvação não é brincadeira. O que Jesus fez, Ele venceu o pecado e a morte. Ele encravou na cruz a cédula que era contra mim e você: pecados, transgressões e iniquidades. Então Deus não quer que o crente viva com depressão, porque a depressão, sabe, é algo interno, maldade, malícia, pessoas malignas, e dentro de igrejas malignas, e muitas das vezes liderando pessoas malignas, armante, como diz Fernando, armante, por causa da iniquidade, porque a iniquidade é um problema interno. A porta é estreita. Você está disposto a entrar por essa porta? Amar a Deus mais do que você ama sua mulher, seu marido, seus filhos. Não estou falando de religião, placa de igreja, não. Estou falando da pessoa do Espírito Santo, da pessoa de Jesus Cristo. Já vamos encerrar. Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, eita bicho, aborrecer minha mulher, pastor? Se minha mulher quiser que eu saia da obra, se minha mulher não quiser me seguir, e se meu marido não quiser me seguir na obra de Deus, se alguém, sabe que muitas das vezes tem países por aí que o filho e a filha tem que herdar, sabe, aquela cultura, tem que herdar aquela religião, e se negar, não é mais meu filho. Então está aqui, para ser discípulo de Jesus, não é seguir tradição familiar. Agora você vai seguir a tradição do reino.
a cultura do reino. Senão você vai ser só uma pessoa dentro, visitando igrejas. Mas, sabe? É por isso que nós temos hoje muitas pessoas afastadas, desviadas, porque o preço é alto. O preço para andar com Jesus é alto. Para você ficar na igreja, não. Pode ficar em qualquer igreja. Agora, andar no Espírito, andar com Jesus, o preço é alto. Se manter salvo, se manter no poder, se manter no domínio, reinar com Cristo em vida, reinar sobre a sua alma, reinar sobre a sua carne, reinar sobre as doenças, reinar sobre os problemas, reinar sobre os demônios, o preço é alto. O preço é alto. E aqui diz, repare, quem não aborrecer, esse aborrecer é contrariar, é não fazer o que a pessoa quer, é não seguir a religião que ela determina para você, mas é seguir a Jesus, ser um discípulo dele. E aqui diz, ó, quem não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode. Pode ser um membro da igreja, mas não pode carregar o poder que eu tenho. Não pode andar no óleo, na unção, no poder. Não pode. E qualquer que não levar, qualquer um, agora para a igreja inteira, qualquer que não levar a sua cruz, que não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas, os gastos, para ver se tem com que acabar? Então você tem que fazer a conta. Espera aí, Senhor, eu quero o poder de Deus, eu quero curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Eu quero andar no poder, depender do Senhor, não andar com medo de nada nesse mundo, e ter certeza da minha salvação. Então você vai ter que tomar isso por esforço. A salvação, Jesus fez a parte dele, mantém-se na palavra. Agora, para ser um discípulo, uma pessoa que anda no poder de Deus, você vai ter que pagar isso aqui. E aqui diz, vamos lá, vamos abrir em João 6, versículo 60, e depois vamos para Efésios 3,16, e agora vamos encerrar mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Calcule o preço. O evangelho não é raso. O evangelho não é você fazer um jejum. Não, lá em Mateus 6 diz que nós devemos dar esmolas, nós devemos jejuar, orar e jejuar. Quando orarmos, quando jejuarmos, né? Se um dia você for orar e quiser orar, não, é uma ordem. João 6, versículo 60. João 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos ouvindo isto, veja, discípulos ouviram a pregação de Jesus. O que é que Jesus estava ensinando? As bem-aventuranças. Ele estava ensinando lá Mateus capítulo 6, ele estava ensinando sobre a renúncia, sobre colocar Deus em primeiro lugar. Então muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, essa pregação, quem pode ouvir? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos digo são espírito e vida. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o Pai, se por meu Pai não lhe for concedido. Só estamos em Jesus porque o Pai nos enviou a Jesus. Dê glória a Deus por isso. E aqui diz, desde então, repare, versículo 66, depois da pregação de Jesus, a igreja esvaziou. Só de discípulos foram 70 de uma vez. Desde então,
muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Aí ele disse aos 12: e vocês querem ir também? Querem se retirar também? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro recebeu o que ele recebeu, porque Pedro pagou o preço. Pedro negou, mas quando Jesus ressuscitou, disse Maria Madalena, que nunca foi prostituta, Maria Madalena, Jesus expulsou 7 demônios dela. Não disse que ela foi prostituta, disse que ela fazia parte de 8 mulheres que financiavam o ministério de Jesus. E Jesus aparece para Maria Madalena e diz: diga aos meus discípulos, e é Pedro. Aleluia. Meu irmão, Deus se escolheu. Você acha que Deus não sabe quais são os ídolos que há no seu coração acima dele? Deus não idolatra carro, casa, mulher, marido, filhos. Mas se você estiver disposto a pagar o preço, a dizer não à sua carne, a mortificar a sua carne, você vai andar no poder. Meu Deus. Efésios 3:16 para encerrar. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito Santo. Olha só, fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Perdão, é o espírito humano fortalecido. Seu espírito vai estar acima, descolado da alma, acima, liderando a alma e liderando o seu corpo. É por isso que a Bíblia diz que não devemos nos viver na glutonaria, não deixar nada nos dominar, nada. Então é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de ler a Bíblia, é tempo de pagar o preço, é tempo de levantar na madrugada, dobrar os joelhos, clamar. Então Ele vai te conceder glória, riqueza e glória, fortalecendo com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, na alma. Veja, Espírito, agora alma, coração é alma, a fim de, estando enraizados e fundamentados em amor, batismo do amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura. Você vai conhecer profundamente a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Ora, aquele que é poderoso, a gente só pega esse versículo, mas a gente não vê o contexto. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, ou seja, dentro de nós. Mas se o homem interior estiver morto, o espírito morto, o espírito dominado pela alma, o espírito liderado pela alma e o corpo, esse espírito é do homem carnal e ele não tem poder para nada. Então, para andar no poder, o preço é alto, a porta é estreita e o reino de Deus é tomado por esforço. Quer andar no poder? Coma a palavra, viva a palavra, obedeça a palavra. Quer andar no poder? Jejum, oração. Você vai ver coisas, sabe? Sua vida vai mudar radicalmente. Porque entra ano e sai ano, muitos não acontece nada. Porque quem reina não é Jesus, quem reina é o homem natural, o homem carnal. Que Deus abençoe sua vida.
Receba essa palavra. Mude a sua atitude. Fique com raiva da sua carne e diga: quem vai dominar agora? Eu vou andar no sobrenatural, eu vou andar no Espírito, e eu não vou satisfazer as concupiscências da minha carne. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.